Olá, está começando aqui mais um painel regional, você sempre com a gente neste horário da 1h30 da tarde, de segunda a sexta, com as personalidades da nossa região metropolitana, debatendo, discutindo, aprofundando com você os assuntos importantes, a pauta das nossas cidades aqui da Baixada, claro, e a discussão sempre importante dos temas de interesse nacional. Brasil com um velho governo novo, um novo governo velho, sei lá o que está acontecendo exatamente. Michel Temer agora é o presidente interino, enquanto Dilma Rousseff está afastada e o julgamento do Senado acontecerá em até 180 dias. Como o mandato do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, termina em setembro, é provável que até lá isso se resolva, que seja provavelmente até o último ato dele como presidente do STF, tá certo? Telefones abertos, as duas linhas aqui do painel regional, 3223-1120, 3223-7676, para você entrar em contato com a gente, participar com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião. facebook.com/painel regional TV, para você enviar a sua mensagem aqui à nossa produção. Aqui à esquerda comigo, Heraldo José dos Santos, na bancada do painel regional. Prazer e satisfação receber o nosso Aldo Neto, também participando hoje conosco, e o vereador Wagner Moura, do PMDB de Cubatão, participa com a gente também, pré-candidato à prefeitura da cidade. Jornais que fazem a parceria importante aqui com o painel, como é o caso do Diário do Litoral, circula aqui pela região metropolitana, está aqui a manchete do DL, Michel Temer propõe governo de salvação. Ele disse isso, salvação nacional, vai manter os principais projetos sociais, está aí o DL, o Heraldo Valdo e também ao nosso Wagner Moura, e prometeu aí muita seriedade, linha dura para a retomada da credibilidade do país na área econômica, não é? Aqui o Gazeta de São Paulo, com a manchete, jornal que circula por todo o estado, acaba o governo Dilma, Temer nomeia ministros, não é? Aqui o Gazeta para o Heraldo e para o nosso Aldo Neto, e o Gazeta de São Paulo ao Wagner Moura também. E a gente registra sempre também, com satisfação, o DO, Diário Oficial de Santos, que foi enviado aí gentilmente pela Prefeitura, pela Assessoria de Comunicação, Secretaria de Comunicação, parceria com o Santos Futebol Clube, vai promover Museu Pelé, a Prefeitura então assumindo o museu, tá certo? Muito bem. Brasil Novo a partir de ontem, não é? Hoje é dia 13, depois de 13 anos, o 13 não manda mais nada no Brasil. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Baturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Prazer rever aqui o meu amigo Aldo Neto, o vereador de Cubatão, Wagner Moura, a Camila sempre embelezando com o seu brilho, com a sua inteligência esta bancada. E, novamente, você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Aldo Neto, obrigado pela presença com a gente aqui. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Buturão? Boa tarde a você, ao nosso público telespectador, ao grande doutor Heraldo, ao nosso vereador Wagner. E acabou o governo do PT, mas não acabou, né, Edgar? O que as pessoas precisam lembrar é que o vice-presidente Michel Temer foi eleito na chapa do PT, né? Que agora, quando o filho é feio, ninguém assume a paternidade, né? Quando o filho não interessa, então, joga para todo mundo. E foram umas 7 ou 8 ministros aqui que foram ministros de Lula e de Dilma, né? Sim. E estão assumindo aqui com o presidente Temer. Né? Mudaram de sala, mudaram de função, alguns ajustes foram feitos, alguns ministérios perderam esse status, foram incorporados aí por outros, enfim. E a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho na sequência. Só apresentando aqui com o Wagner Moura, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, vereador? Bem, é um prazer, Botão, estar aqui, né? Junto com o Heraldo, o Aldo, um prazer imenso com a Camila. Aí estou aqui à disposição para discutir assuntos lá da nossa querida cidade de Cubatão e da nossa região. Perfeito. Lembrando sempre que estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica no ícone do painel regional para conferir a gente em tempo real. O programa encerrado você revê através do YouTube, não é? Como achar mais interessante, os trechos que achar melhores ou o programa por inteiro.
Camila Loi com a gente, acompanhando a sua participação e a produção do nosso time aqui do painel, né, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados do programa de hoje, boa tarde a você que está em casa. Aqui na nossa bancada você também tem espaço para debater, opinar, perguntar sobre os assuntos que são debatidos, discutidos aqui no nosso programa. Então acessem a nossa página no Facebook ou liguem para o nosso telefone. Como o Boturão lembrou no início do programa, estamos com 2 números novos e vocês podem estar interagindo conosco. 3223-1120 e 3223-7676. Ligue para nós ou acessem a nossa página no Facebook, que eu estarei durante todo o programa recebendo as suas participações e passando aqui aos nossos convidados. Bom, vamos lá rapidamente então, né? Um por um. Ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Pasmem, Gilberto Kassab. Eu queria saber o que é inovações. Ele é uma inovação, porque ele era ministro da presidente Dilma há 10 dias, 15 dias, e agora 15 dias. 15 dias depois era ministro de Michel Temer. Na defesa, Raul Jungmann, do PPS. No planejamento, desenvolvimento e gestão, Romero Jucá, do PMDB. No meio ambiente, José Sarney Filho, do PV. Até agora, todos aí já foram ministros, né? Todos já foram ministros. De Lula ou de Dilma. Não, ou de FHC. Jungmann foi de Fernando Henrique. Bom, aí é diferente, pelo menos, né? Henrique Eduardo Alves, do Ministério de Turismo. Ele voltou também. Relações exteriores, pelo menos aí, áreas diferentes, né? José Serra, ex-governador, ex-senador, é uma estrela da política brasileira. Na verdade, você já leu quase a metade dos ministros, todos já tinham sido ministros. Então é uma equipe experiente. Né? Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchengoen. Esse eu não conheço, sinceramente, como também não conheço o Bruno Araújo, que é o novo ministro das Cidades, né? Que é do PSDB de Pernambuco. Salvo engano, foi o que deu o voto fatal. Foi o que deu o voto, exatamente. É a única indicação do Aécio Neves aí. No trabalho, Ronaldo Nogueira de Oliveira, do PTB do Rio Grande do Sul. Justiça e Cidadania, o tão criticado Alexandre de Moraes, que respondia pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. É o novo ministro da Justiça e Cidadania. Errou a mão aí o copo. E que vale dizer, não é indicação do governador Geraldo Alckmin. Claro que não. É indicação pessoal do Temer. Exatamente. É do pessoal. partido ele, né? Não, é do PSDB. Cota pessoal do presidente. Não, o Alexandre de Moraes é do PSDB. Era, inclusive, pré-candidato a prefeito de São Paulo, só não participou da disputa a pedido do governador. Muito bem. Transportes, Portos e Aviação, Maurício Quintela, é do PR de Alagoas. Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, foi governador do Mato Grosso, está no PP agora, né? O rei da soja. Rei da soja. Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, um nome também de muito destaque, né? Muita relevância, sem dúvida nenhuma, muito respeito. Educação e Cultura, acabou o Ministério da Cultura, hein? Educação e Cultura, Mendonça Filho, do DEM, governou também o estado de Pernambuco. Fiscalização, Transparência e Controle, a ex-Controladoria Geral da União, Fabiano Augusto Martins Silveira, que é do Conselho Nacional de Justiça. Advocacia Geral da União, Fábio Medina Osório, que é o ex-promotor de Justiça do Rio Grande do Sul. Na Indústria e Comércio, Marcos Pereira, do PRB. Eliseu Padilha, olha ele de volta aqui também, hein? Ministro de todos também, de Fernando Henrique, do Lula, eu não sei, me lembro se foi, eu acho que foi também, né? Foi. E de Dilma com certeza foi. Na Casa Civil de Michel Temer. Desenvolvimento Social Agrário Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Esportes, como a gente chegou a brincar aqui na última quarta-feira, né? Leonardo Pisciani, ou seria ele, ou o irmão dele, ou o pai dele. Um Pisciani ficaria com o esportes. Ficou realmente o deputado titular. Integração Nacional, Helder Barbalho, cidadão emérito de Santos. Sim, ex-ministro dos Esportes. É verdade. Helder Barbalho, cidadão emérito de Santos. Será que ele lembra onde é a Câmara Municipal, onde fica, como é que chega? Não lembro, né? Minas e Energia. Dos pontos já fico feliz, viu? Ele não sabe mais como é que chega ao Porto Santos. Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, do PSB de Bola, que não participaria do governo, mas os 49 também participou. Deputado federal e líder do partido na Câmara. E na Saúde, Ricardo Barros, do PP, o Partido Progressista. Aliás, esse é uma surpresa. Ex-prefeito de Maringá.
que vale lembrar desse Ricardo Barros, né? Ex-prefeito de Maringá. Esse é o grande deputado que cortou em 90%, vou repetir, cortou em 90% os recursos do orçamento desse ano da Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho não trabalha, né? É impressionante, né? Como é que vai se gerir com 90% a menos dos recursos que teriam normalmente? É o nosso ministro da Saúde. Então, o prefeito Vicente está esperando a ajuda dele aí para o Hospital dos Investigadores cuidar. Olha, o prefeito Paulo Alexandre já deve estar de viagem marcada para Brasília, provavelmente na próxima semana, segunda-feira ou terça no máximo, deve estar indo lá para tentar trazer alguma coisa, trazer algum recurso para o Hospital dos Investigadores, porque todo mundo sabe que a prefeitura sozinha não tem a mínima condição de arcar com esse... Sabe o que mais me preocupa, Edgar? Só feito tem mais que ir mesmo para Brasília. Mas qual é o risco que daqui a 180 dias você quer que ele de novo vá com outro ministro? Mas não com Dilma, né? Dilma não Olha, não sei. Não tem como. Agora, ainda há um processo, o nosso doutor Heraldo está aqui, ainda há um processo... TSE, sim. TSE pode cair, pode derrubar a chapa. Agora com o Gilmar Mendes lá fica difícil. Se o governo do Temer embalar, eu acho que aquele processo vai ficar na gaveta. Bom, não tem uma mulher neste governo que está bombando pelas redes sociais, né? E não tem um negro também. E que me desculpe também, né? É uma discussão idiota, né? Eu também vi um post em rede social que eu compartilhei, não que eu não seja contra a participação da mulher, não é isso. Mas, afinal de contas, é um ministério, tem que ter gente competente. Não é a formação dos Power Rangers, que precisa ter um negro, uma mulher, não é assim. Entendo, mas eu acho que a sociedade é composta aí por... Tudo bem, tem mulher competente, tem mulher competente. Nas diversas áreas dos ministérios? Mas é claro que tem. Mas a questão é quem é competente, quem traz dividendo político e quem é da confiança do presidente. O presidente tem que pesar as três coisas. Eu acho que não o gênero e não a cor da pele. O gênero não importa, Aldo, mas acho que faltou uma série de... Eu acho que a questão da pluralidade dos partidos está mantida. O caminho é esse, eu acho que você vê que está bem dividida a situação, né? Tem participação de vários partidos políticos, recompôs a base, tem projetos muito importantes para ser aprovados, né? A situação econômica que está o país e vai necessitar da maioria dos deputados, dos senadores. Então, acho que aí foi muito bem contemplada a base. Agora, a questão é do tempo, só para dizer se vai funcionar ou não. São ministros experientes, alguns foram até governador de estado e eu acho que, de certa forma, está dando um pontapé inicial para tentar, de certa forma, estabilizar a economia, que é a maior preocupação do país, a nossa economia. Não pode esquecer da frase... a brilhante pérola que ele soltou o Zezé Perrella, né? O senador Zezé Perrella, que pediu para o presidente não se esquecer que são 55 votos contra 22, né? Se a Dilma reverter dois, ele deixa de ser presidente e ela volta. Não vai acontecer isso, hipótese alguma. Não vai acontecer de jeito nenhum. Não tem jeito, o PT vai abandonar a presidente Dilma. Nós estamos no Brasil, né? Não, Aldo, não tem. Ela vai ser abandonada. Esquece essa coisa. Dilma gosta da mulher. Temos uma pergunta. O que você achou, Camila? Não tem nenhuma ministra. Acho que é melhor nem falar sobre isso, né? As pessoas sabem que eu tenho que ficar imparcial aqui e dar a voz para o público, né? Que vem participa, o telespectador. Uriel Vilas Boas fez uma pergunta muito interessante aqui. Acho que é interessante até vocês comentarem sobre isso. O que nós devemos temer neste novo governo em relação a questões sociais como a Previdência e legislação trabalhista? E mais ainda, vamos ter a CPMF. Achei legal vocês comentarem. Eu acho interessante também porque o ministro, não sei se já terminou a coletiva, né? Para nós que estamos aqui no horário do almoço, o Henrique Meirelles dava uma coletiva e o pessoal tentando apertar, os jornalistas internacionais também, né? Que repercutem as informações para o resto do mundo do que acontece aqui. A principal economia da América Latina é a nossa, pelo menos era, tem que voltar a ser urgentemente. Agora, uma série de questões foram colocadas, o Meirelles saía para a direita, driblava para a esquerda, enfim, e ficou claro que a CPMF não está descartada, tá certo? Pode vir a ser colocada em debate no Congresso de uma hora para outra, não vai ser na semana que vem, nem daqui a 15 dias, nem no próximo mês talvez, mas lá para julho, agosto, de repente... o governo Temer encaixa aí a CPMF. E com relação à Previdência, é bom destacar do que o Henrique Meirelles, ele é o ministro
da Fazenda, Da Fazenda e tá certo? né? O Jucá que assumiu a Ministro da presidência Fazenda e planejamento. e a Previdência foi para o planejamento. Planejamento, para a área econômica, né? Eu queria falar um negócio, eu imagino o nosso ex-saudoso ex-ministro Adib Jatene se mexendo no túmulo, porque ele é o criador da CPMF para ajudar a saúde, né? Agora a CPMF é o milagre do Brasil, né? Sempre tem algum problema financeiro, bota a CPMF, tira a CPMF. Mas a CPMF ela visando a saúde, né? Depois Sim. inverteram, aí usaram a CPMF para equilibrar o caixa do governo, na verdade. É que nem o Santos Dumont, que se matou porque viu o avião na guerra. Eu acho que dramática por enquanto, e o Meirelles fez questão de deixar claro que ele ainda não tem a informação correta, os números todos e a documentação toda em mãos, né, da real situação econômica, fiscal. E eu tenho do visto país. também, Edgar, um outro absurdo, o pessoal do PT criticando o ministro Henrique Meirelles, né? O ministro Henrique Meirelles, para quem não conhece a trajetória dele, foi presidente do Banco de Boston no Brasil, foi eleito deputado federal em 2002 pelo PSD de Goiás, o mais votado do país. Do Estado. Salvo engano meu, nunca residiu em Goiás, mas tudo bem, isso é um outro problema. Ele, eleito deputado, virou presidente do Banco Central de Lula, eleito pelo PSDB. Hein? Ficou os 4 anos. Por ele, Dilma, com seus atritos, não continuou. Total, Ficou 8 anos. garantida pelo presidente Ficou os Lula. 8 anos. Você falou 4 anos. Não, fez um bom trabalho os 8 anos. Os dois governos. Ele e Dilma não se entendiam, não continuou. Isso. Só que agora, essa última pessoal que está no Banco Central, é tudo indicação dele, tanto que acho que ainda não mexeram. Agora, a gente não pode perder de vista que o Temer é um homem talhado no parlamento, é um homem que sabe muito bem como é que funcionam aqueles meandros, e ele tem uma percepção muito clara da conjugação do que acontece no parlamento e a voz das ruas. Então, eu acredito que ele deve surpreender. Porque se ele não surpreender, ele mata também a sua carreira política, enterra a sua carreira política. Essa composição de ministérios, como bem disse o Wagner, é para acomodar todos os partidos que lhe prestam Base. base, exatamente, base. Então, eu acho que essa colocação desse remédio amargo, ele vai ser em conta-gotas. Está dito que, bom, aí você fere o que prega a linha o Príncipe, né? O livro do Príncipe de Maquiavel. O mal se faz por inteiro, não é? E o bem se faz exatamente assim, a conta-gotas, né? Mas agora não tem muito tempo para isso. Eu acho que vem a conta-gotas, porque se ele descambar e mexer na Previdência, na reforma trabalhista, na supressão de direitos, ele não governa, porque o PT não está morto. E os demais partidos que o apoiam... Heraldo, para os PSDB, PSB, PPS, partidos largarem o Temer é um estalo de dedos. É só as mas pesquisas serem até o PT tem que aprovar as reformas são necessárias. Sim, o PT, na verdade, são impopulares, mas são necessárias. Não tem essa de... Você sabe que a presidência privada é um fato sem fundo no país e é uma questão que tem que ser resolvida. É um dedo na ferida que ninguém quer discutir. Eu não falo só previdência, nossa previdência, não. As previdências municipais também estão tudo quebradas, falidas. Isso exige até, às vezes, aporte dos governos municipais, estão tudo quebrado também. Então, a gente faz uma gestão agora, administra o país e as cidades, né, de forma técnica, de forma que você equilibra o caixa, não vai ter mais jeito. Aliás, vereador, o que eu mais gostei do discurso do presidente Temer foi que ele tocou no Pacto Federativo, que é preciso dividir os impostos direito. Fica a maior parte com a União e a menor parte com o município, e a cada dia que passa o município assume atribuições que não eram deles, como a segurança. Agora todo município tem secretaria de segurança, o prefeito é cobrado de segurança, tem que fazer operação delegada, e é um custo que era do governo do estado. E por aí vai. Enquanto não mexer no Pacto Federativo, como dizia o saudoso ex-governador Franco Montoro, as pessoas moram nas cidades. Enquanto não mexer e dar condições para as prefeituras tocarem tudo, ninguém está empurrando coisa para a prefeitura e achar que vai dar jeito. Não vai. E o presidente Temer tocou no assunto É notório a situação das prefeituras hoje. Recentemente, o prefeito Binho convocou os pré-candidatos da cidade e lá o déficit orçamentário da cidade é 15 milhões de reais. Você pega Cubatão, não diferente muito disso, foi um dia aqui que estava 8 milhões quando eu assumi, hoje está em torno de 12 milhões de reais. Então, se você não fizer algo, fizer alguma coisa que possa mudar isso aí, está tudo quebrado a cidade, você não vai ter como administrar.
né? E você tem que prestigiar o quê? As áreas mais importantes, principalmente a área de saúde. Você vê que hoje o prefeito de Santos quer abrir um hospital, ele precisa de 10 milhões de reais, tem que procurar algum recurso para abrir esse hospital. Cubatão hoje, sozinho, banca 83% do hospital municipal. Aliás, eu queria falar muito na sua explicação, que você não vai poder explicar com rigor de detalhes, que você não é o prefeito, apesar de ter sentado na cadeira, você é vereador, você apenas acompanha o dia a dia dessa situação. Mas, para quem não sabe, a prefeita Márcia Rosa decretou estado de calamidade pública na saúde de Cubatão. Ela diz que não há dinheiro no município para cobrir, não é, os equipamentos de saúde, pagamentos de médicos, equipes médicas, de enfermagem, essa coisa toda, e, portanto, não há possibilidade de seguir com os atendimentos. Estamos em cima do break aqui, a gente faz uma paradinha, voltamos na sequência para o Wagner e Heraldo e Aldo comentarem também, não é, essa questão que envolve a saúde de Cubatão, claro, e continuamos falando aqui sobre o governo Michel Temer, que efetivamente começou hoje, né? Voltamos já. Muito bem, voltamos, sequência aqui do nosso painel regional com o Heraldo, Aldo Neto com a gente também, vereador Wagner Moura do PMDB de Cubatão e, claro, a Camila atenta a toda a nossa equipe aqui e também a participação importante do telespectador, né? A gente faz um parênteses aí nessa questão do novo governo, né? Que, claro, aflige, preocupa a todos nós o que está acontecendo no país há muito tempo, é uma expectativa de que o quadro melhor, a situação econômica melhor em todo o país. Com essas mudanças vão ser propostas aí pelo governo Temer, pelo presidente Temer, presidente em exercício no momento, e pelo Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Mas surpreendeu a muita gente esse ato, não é? Esse decreto da prefeita Márcia Rosa em Cubatão, não é, Wagner? De calamidade pública na saúde. É para tudo isso mesmo, você acha? Tem que estar preocupado com a situação dessa calamidade pública, se não é para fazer contratos emergenciais, questão toda, se é mesmo, e há essa necessidade, eu falei em virtude até do que se está gastando hoje no município, a questão financeira do município de Cubatão. Mas uma coisa que se observa é que hoje a prefeitura bancar um hospital, quase 4,4 milhões de reais, é um absurdo, um hospital que mantém... 4 milhões de reais para manutenção do hospital, que tem 50% de pessoas internadas, fora que não são de Cubatão. E, na verdade, você vê, todas as rodovias, elas atravessam Cubatão. Agora você vê quantos acidentes tem em Cubatão e quantas cirurgias de alta complexidade tem lá no município de Cubatão. Então, é injusto, de certa forma, o município não receber absolutamente nada, né, por esses atendimentos. Você sabe que cirurgia de alta complexidade é muito cara, né, que são acidentes de automóvel, de carros. Então, de certa forma, isso tem que se arrumar um caminho. Mas a questão também é muito voltada em questão de gestão. Se pensou em Cubatão, se aumenta os aditivos contratuais. Nitidamente, eu falei que eu assisti uma audiência pública de finanças, que cai o orçamento de Cubatão, cai a arrecadação, em função do que nós vimos lá na audiência pública de finanças, e não se toma nenhuma atitude, né, no sentido de diminuir os gastos. Então, a cidade continua. E aí vai atingir diretamente a saúde, que é, né, uma das áreas mais importantes de Cubatão, que o município sofre com tudo isso. Então, a questão desse recurso, eu constituí uma comissão na Câmara de Cubatão e que eu vou fazer gestão junto ao governo do Estado no sentido de sensibilizar que o governo do Estado tem que ajudar a cidade de Cubatão também. Mas para isso eu preciso que o governo queira também, né? De certa forma que a prefeita esteja sintonizada e esse relacionamento importante, independente de bandeiras partidárias, PT, PSDB, eu acho que é importante que quem ganhou, tem que administrar para a cidade, tem que buscar recursos do governo estadual, do governo federal, e todos os entes federativos têm que ajudar na questão da manutenção da saúde do município. Você quer partidarizar a discussão, mas o Wagner lembra que um tempo em Cubatão, toda terça-feira estava lá acompanhando a Câmara, as sessões, Wagner era secretário de Habitação, né? Isso. Do governo da prefeita Márcia Rosa. E na época a gente tinha muito contato com todos lá, os vereadores os tucanos, os petistas, essa coisa toda, né? O pessoal do PSDB cansava de mostrar números, o Heraldo e Aldo, dando conta de que, com toda a reclamação da prefeita Márcia Rosa, a cidade onde havia maior investimento per capita do governo do Estado, em todo o Estado de São Paulo, era a cidade de Cubatão. Mas aí envolvia o projeto Serra do Mar. Você tinha um projeto. Vamos esclarecer isso. Você tinha o maior projeto da América Latina, que é o projeto Serra do Mar. Que na época nós entregamos mais de 5.400 unidades habitacionais, foi com os 3 governadores, tanto com o Serra, que iniciou o projeto, com o Goldman e com o Alckmin. Sim. Então, quer dizer, proporcionalmente é óbvio que esses investimentos
né, que esse investimento do BID, que é voltado à questão da Serra do Mar, do reflorestamento da serra, questão ambiental. Esse projeto acabou, está encerrado? Ele vai agora para uma segunda fase. Você fez a primeira fase, que seria o projeto Serra do Mar. A segunda fase é um projeto chamado Litoral Sustentável, que vai dar continuidade e tirar inicialmente. Litoral Sustentável? Inicialmente tirou as áreas de risco e agora você vai lançar o Litoral Sustentável, que você vai tirar as outras áreas que faltam a remoção das pessoas, que envolve água fria, Pilões e Cubatão. Isso também dá uma confusão danada, né? Até hoje, nós retiramos hoje, a maioria das pessoas hoje do Pilões, por exemplo, recebeu auxílio moradia. Nós retiramos 91 famílias na época que estavam em área de risco, que hoje estão recebendo auxílio e estão aguardando a segunda fase do projeto Serra do Mar, que é o Litoral Sustentável. Agora, Wagner, recentemente houve a troca lá do grupo gestor que administra o hospital e já exatamente foi pelo não entendimento em relação às finanças, lá custo, essa coisa toda. Quer dizer, então lá atrás já não poderia ter sido previsto esses problemas, tentar equacionar isso, quer dizer, e se empurrou com a barriga? A questão é complicada, a questão é muito de gestão também. Questão de gestão, envolve licitação, se for contrato da HBB, é emergencial, e todo contrato emergencial você sabe o que acontece, né? Geralmente o prejuízo sobra para o município. Sobrou até questão financeira, indenizações dos funcionários da Prosaúde, que se passou para a HBB. Então é uma questão que vai sobrar ainda para o município de Cubatão. Então, diante de tantas... Era uma OS? OS. Então, tantos erros que se tem lá, em função do processo estatório, da demora, dessa questão toda, você acaba acontecendo isso. Aí você chega numa situação insustentável diante de tantos erros que vai acontecendo. Então, o processo licitatório, na época, a Prosaúde saiu, né, se contratou, não deu tempo hábil para substituir, se contratou emergencialmente a HBB, e vocês sabem muito bem a Prosaúde não está mais, então? Não está mais. Que contrato emergencial, você sabe que o nome diz emergencial, HBB. HBB, de onde é essa empresa? Essa empresa é do interior de São Paulo. Tem currículo? Ela tem que ter acervo, ela tem que ter essa questão toda para disputar. Ela tem que ter um projeto para disputar. Mas esse emergencial é por quanto tempo? Esse emergencial é 6 meses, e aí agora você contratou novamente. Aí se renova, mas 6 meses até você chegar a denominação final, que é a questão do... A emergência nunca acaba, não. Na saúde, vereador. Por isso que está uma calamidade. Então a emergência se fica em emergência. Bom, muito bem. Vamos aguardar o que vai acontecer na cidade de Cubatão. O Wagner Moura está com a gente aqui. Vamos continuar um pouquinho nessa questão que envolve o governo Temer, né? Essa mudança de Dilma para Temer, né? Para a gente entender a expectativa. A expectativa sua em relação a isso, afinal de contas, qual é? A expectativa é o que tem que ser mexido. No que diz respeito mais aqui a nós, da Baixada Santista, a Secretaria Especial de Portos, que tinha status de ministério, não tem mais. Né? Vai para o Ministério do Transporte. Ocupada pelo Ministério dos Transportes. Eu acho é uma secretaria importantíssima para a nossa região, mas de certa forma existia muito ministério mesmo. Acho que você tem que diminuir o número de ministérios, né? Como as prefeituras têm que diminuir no secretaria, cada um tem que fazer sua lição de casa. Eu acho que isso, o momento hoje é o momento de você fazer reformas administrativas visando enxugar a máquina. As máquinas estão muito sobrecarregadas e você precisa hoje fazer o que está sendo feito. Então, o exemplo de Brasília tem que seguir para os municípios, que tem que também reduzir suas secretarias. Eu acho importante isso, que de forma coesa você consegue administrar melhor. Até você lembra-se até que a Dilma não atendia nem ministro, tinha ministro que não conseguia falar um ano com a presidente, tanto ministério que tem. E você tem que estar sempre ligado ao seu secretário, aos seus ministros para administrar tanto a cidade como o país. Então essa dificuldade de número de ministérios para atender até as bases políticas, que na verdade nem existiu, porque quando se precisou para se voltar à questão do processo de impeachment, o que aconteceu? Então é melhor você ganhar em qualidade, diminuir os ministérios e conseguir aproximar mais os ministros, que você possa conversar com eles e administrar o país. Olha, eu concordo com o vereador, sabe, Botorão? Até para o nosso pessoal aí do Porto, que o pessoal fica assim, um ministro dos portos veio aqui. Acho que teve uns 5 ministros dos portos desde a criação do Estado. Primeiro João Ribeiro. Ministérios vieram aqui, os 5, e resolveram o quê? Nada. O que é que mudou? É só o status do cara que vai pisar aqui para ver. Depois que virou ministro do Ministério. O que que veio? Então, é melhor. Prático. Vamos economizar o dinheiro do país, que é nosso, o nosso imposto que paga.
e fazer a máquina andar normalmente, que porto é transporte, aviação é transporte, não precisa. Tem que haver vontade política de realizar as obras de infraestrutura necessárias. Por exemplo, a Baixada Santista, aqui a entrada de Santos é o fim do mundo. O projeto está pronto, o prefeito disse aqui, o Heraldo estava no programa, não? Estava no programa, né? Não anda. O projeto está pronto, foi discutido, rediscutido, discutido novamente com 5 secretários especiais de portos, ou ministro de portos, né? E o governo do Estado. A parte da prefeitura está definida, do governo do Estado também, e a outra alça, que é a saída mais importante, não. Uma hora absurda esse governo do PT, com todo respeito ao PT, parece que não é. Qual foi a bandeira do PT a vida inteira na cidade de Santos? Ah, sim. A regionalização do Porto de Santos. Porque fazem política na Codesp. Acusava até o atual presidente Michel Temer, que depois virou vice-presidente do PT, de ter status de mandatário aqui da Codesp. O senhor presidente Lula assumiu. O que fez o presidente Lula? Dividiu as diretorias da Codesp com os deputados do PT também, aqui da região, que defendiam a regionalização. Então, gente, não é um ministro que vai resolver, é a vontade política. Sem dúvida nenhuma, vontade política de fazer o que precisa ser feito. Ontem, antes a presidente Dilma fez o discurso, né, protocolar, e depois desceu, no meio daquela confusão danada, cercada por segurança, aquela coisa toda, para se colocar frente a uma multidão meio improvisada. Uma multidão peronomútil, né? Não era uma multidão muito grande, era uma multidão pequena, né, que estava ali. Mortadela. O pessoal estava ali esperando por ela, aquela coisa toda, e ela tinha gente na frente, deputado na frente, ela mandava o deputado sair da frente, aquele jeito que a gente está acostumado, né, a acompanhar como é o perfil da Dilma Rousseff, né? Ministro, ex-ministro, dá licença, sai daí, abre aqui para mim, não sei o quê, ela entrando e tal, falando com as pessoas. Aí eu fui fazer o discurso, né? Ali para falar com a multidão, né? E por trás dela, atrás dela, aparecia nitidamente o ex-presidente e a grande liderança do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula, visivelmente, ele estava ali de corpo, mas não de alma, né? A cabeça dele, o raciocínio dele, o pensamento dele, estava em qualquer lugar do planeta, menos ali naquela despedida da presidente Dilma. Eu não sei, viu, Wagner, quando ele começou a coçar o bigode ali pela primeira vez, a impressão que me deu foi a seguinte, que ele olhou para ela e falou, deve ter pensado para ele mesmo, né? Jesus o Cristo, o que é que eu fui fazer? O que você acha? Um grande projeto político. O país acabou o projeto político ali naquele momento. Eu acho que para se ganhar uma eleição, se trabalhar num projeto, é muito difícil. De repente, no instante naquele momento, se acabou o projeto. Então, é lógico, um dos maiores líderes, o respaldo popular que saiu como presidente da República, estaria naquele momento pensativo e preocupado com a situação, né, que se encontrava naquele momento o governo, o partido em que ele montou e conseguiu eleger presidente da República. E Edgar, você observou bem. Mas sabe o que mais me assusta? É o Lula não conhecer a história do PT. Porque o que está acontecendo no país não é muito diferente do que aconteceu aqui na cidade de Santos. Não é mesmo. Veja, vou fazer uma pergunta para você, Edgar, e para o doutor Heraldo, que estão aqui, tu cobre em política na cidade há mais tempo do que eu. Qual é a única pessoa, estou falando em partido, que ela mesma simboliza um número de votos talvez superior a qualquer partido na cidade? Thelma. A ex-prefeita Thelma de Souza. O que fez a ex-prefeita Thelma de Souza? Quis fazer o sucessor. Escolheu quem? O secretário mais capacitado tecnicamente que ela tinha à época, que era o seu secretário de saúde, Davi Capricano. Foi solução do partido, né? Não. Foi escolha dela também. Quem conhece a Thelma sabe que foi impressionada. A Thelma não segue pressão. Maria Lúcia Prange era presidente. Também foi escolha dela. Não tinha mais visibilidade. Era um quadro que já tinha passado lá por Bauru, essa coisa toda. Qual foi o final da história? Ela brigou com o Davi, todo mundo sabe. Foi um desastre. O PT veio com a máquina toda de fora para cá. Mas isso o que aconteceu com Fleury e Quércia? É parecido também. O que aconteceu com Pita e Maluf? Porque o que acontece que as pessoas não entendem? E com Lula aconteceu também uma separação. Exatamente. Lula não esperava jamais que a Dilma conduzisse também. Que é a grande questão. A política é uma vocação. O poder público não é uma empresa. Não adianta botar um gestor
num papel político. O gestor não tem saco para fazer política. Tem todo um dinamismo, né? Não tem saco, não tem paciência. Outro, né? Não tem paciência um cara que é de gestão, de atender, eu tenho que atender o cara que me critica ali. Você precisa ter vocação. O presidente Lula Não tem dúvida. tem essa vocação. Thelma tem essa vocação. A Dilma não tem, como o Davi não tinha. Nunca teve. Davi não tinha também. E tem outros exemplos aí na Uma política. figura extraordinária, um homem extraordinário, um humanista, mas ele como prefeito, como político, ele era trombador, pessoa difícil de se lidar, enfim. E a linha do PT lá em Cubatão, Wagner? É difícil equilibrar e manter o consenso, né? Eu aprendi isso aqui no próprio Santa Cecília, isso é a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. É difícil, né? Não é isso? É verdade. Então, o sucessor quer continuar mandando. Então, essa que é a questão, aí não dá, porque o mandato é da pessoa, né? Foi eleito, acho que você tem que mandar, fazer isso. Se você errou. Aliás, ela ficou muito... Você vai errar em função dos outros, então você tem que ter a sua voz e o seu projeto para administrar uma cidade ou um país. Beto Mansur e João Paulo Tavares Papa. Não houve um racha... Não, houve assim uma... mas houve. Não, houve um racha, lógico que houve. Mas, A começar pela Secretaria de Educação. O seu Beto Mansur saiu e deixou uma indicação. No outro dia, quando ele abriu lá o jornal, ele viu que, na verdade, aquela que ele havia indicado realmente foi deixada de lado e ascendeu a secretaria uma outra. Agora, no caso do Lula e da Dilma, a Dilma passou 4 anos sem ouvir o Lula, sem ouvir ninguém. E a expressão dele ontem, que você narrou, Boturão, expressão de fim do mundo, na verdade ele está preocupado porque agora, com o afastamento da presidente, com o afastamento de ministro, essa coisa toda, o processo dele deve voltar para Curitiba. Deve voltar. Ele está muito preocupado com esse processo. Quer dizer, a queda do governo, a queda o baque no projeto de poder do PT foi muito grande. E pode ser gravado ainda mais na eventualidade, e que não está totalmente descartada, de ele vir a ser preso. Quer dizer, então, não é para menos, tem que ficar preocupado mesmo. Geraldo, o administrador ele tem que lembrar que ele só governa com maioria, com minoria ele nunca vai conseguir governar. Então isso que ele não aprendeu. O grande erro foi esse. Exatamente. Tentar governar. Mas ele aprendeu nessa lição. Então, o Lula aprendeu, porque ele foi muito mais rápido a eleição quando ele se juntou. Agora a Dilma quis governar sozinha, virando as costas, principalmente para o parlamento, aí realmente vai ser engolida. A prefeita Márcia Rosa desaprendeu, então? Então, desde o início se falou isso para ela, que ela elegeu 8 vereadores na base e hoje só tem 3. Então tem que ser. As contas dela foram. Tem que governar com a maioria. As contas delas foram reprovadas na Câmara de Cubatão com 8 votos, se não me engano. Mais uma vez, né? Ou 3 votos apenas a favor, então, né? Isso. Da prefeita. É complicado, né? A questão, tinha muitos detalhes do Tribunal de Contas, o próprio tribunal já tinha julgado irregular. Então foi mantido o parecer do Tribunal de Contas do Estado, na verdade. É verdade. As contas de 2012, né? 2012. Isso. E tem mais contas ainda para serem... Sim, aí vai ser as demais contas. Já foi julgado irregular em 2011, agora julgado irregular em 2012 e ainda tem 2013 e 2014. Ela pode recorrer a... Agora só o judiciário. Né? Porque... Quer dizer, hoje a prefeita Márcia Rosa... O voto do legislativo é um voto político, né? Na verdade. E ela poderia inverter as rejeições se ela tivesse 8 votos favoráveis. Aí ela derrubava o voto do parecer do Tribunal de Contas. E quantos vereadores ela elegeu? 11. 11? Não, lá são 11 vereadores. Não, digo da base tínhamos elegido 8. Hoje só tem 3. Hoje só tem 3. Não, mas se ela tivesse 8 votos, seria derrubado. Você teria derrubado o parecer do tribunal. Não, então se tivesse 6 votos. É meramente possível você imaginar que você vai administrar a cidade se você não tem com a minoria, você administra a cidade com a maioria. Então isso não tem milagre. Ainda mais quem foi vereador, sabe disso. Se eu estou na Câmara, eu estou lá na Prefeitura, eu vou saber exatamente o que o outro lado está pensando. Então você tem que ter, é o que aconteceu com o Michel Temer hoje. A experiência dele é importante, porque ele sabe exatamente como é que tem que fazer no Congresso para administrar o país. Ele sabe, com certeza, mas as medidas a serem colocadas à discussão no Congresso são polêmicas, são amargas, populares. Deveriam ter sido aprovadas pela presidente Dilma, que não teve competência para isso, não teve habilidade política para isso. E aí, eu não sei, viu? Intervalo, painel regional volta já já. Muito bom, a gente retoma aqui a sequência do painel regional, direto e reto aqui com a nossa Camila Aloy. Temos um vídeo, não é mais, entrevistas da nossa equipe em Brasília, no Congresso Nacional, nesse momento histórico e turbulento
por que passa o país, não é, Camila? Sim, isso mesmo, Boturão. O repórter Cristiano Silva continua em Brasília e desta vez ele entrevistou o senador Álvaro Dias, do PV. Vamos conferir. Aí, lá, mano. Ele vai ser candidato no Guarujá? Quem? Não foi secretário. Afastamento da presidente Dilma Rousseff. É um fato histórico da maior importância que atende um apelo popular. Tivemos um pequeno problema, né? Tivemos um pequeno probleminha no áudio, mas daqui a pouquinho nós voltamos com o VT, com a matéria. Muito bem. Tem participações aí com a gente? Temos sim. Temos a participação do Samuel Queiroz, do Centro do Guarujá. Ele pergunta ao Aldo: você acredita que o julgamento de Dilma demorará realmente 180 dias ou poderá ocorrer em menos tempo? Manda um abraço para todos nós e em especial a você. Qual o nome do Obrigado. Samuel Queiroz. Pela participação. Samuel, eu acredito que vai levar, sabe por quê? Qualquer correria que se faça agora, vão alegar que não deram direito de defesa. E essa história cola. Vale te lembrar que o ex-presidente Collor, que sofreu impeachment, ganhou o processo no final com essa alegação. Eu acho que eu vou discordar do Aldo. Eu acho que o Lewandowski não vai deixar passar o período porque ele vai entregar a presidência à ministra Carmen Lúcia. Ele vai querer fechar esse processo que envolve a Dilma Rousseff com o ponto final dele na presidência do STF. E com relação ao ex-presidente Dilma, não sei se o Aldo, se o Wagner e o Heraldo têm outra opinião, eu tenho certeza que ela será absolutamente abandonada e largada ao esquecimento pelo Partido dos Trabalhadores, que vai fazer de conta que nunca existiu o governo da Dilma Rousseff e vai investir tudo na figura do Lula. A história diz isso, né? O próprio É a opinião que eu tenho, posso estar enganado. Voltando aqui para a cidade, o nosso ex-prefeito Davi Capiçano passou por processo semelhante, tanto que quando faleceu ele era assessor do ministro da Saúde, José Serra, do PSDB. Veio aqui, que veio ao velório, veio ao sepultamento, enfim, né? E o PT não levantou R$1, que eu me lembro, posso estar enganado, alguém tiver outra informação me desminta, mas Fausto Figueira e Mantovani Calejão correram a cidade inteira com o pires na mão para levantar verba para que ele pudesse fazer aquela cirurgia Calejão, que de nunca foi transplante. Nunca foi do PT, né? Nunca foi do PT, mas era uma pessoa leal. E outra coisa, esse abandono realmente é patente, porque no aniversário do PT, na festa que teve no Rio de Janeiro, foi dado o alerta, um chamado desconvite. Quer dizer, era melhor que ela não aparecesse, e de fato ela não foi. Camila, vai tentar no ponto aí? Isso, antes da gente continuar com as participações dos telespectadores, vamos conferir agora a matéria do Cristiano Silva. Continuamos aqui no Senado Federal, nos bastidores do impeachment, agora com o senador renomado, o senador atuante Álvaro Dias, do PV do Paraná. Senador, como que o senhor vê o afastamento da presidente Dilma Rousseff? É um fato histórico da maior importância que atende um apelo popular em primeiro lugar. Nós temos a Constituição, que estabelece a eleição direta para presidente da República, mas permite a quem elege também desalojar do poder se eventualmente crimes de responsabilidade forem cometidos. É o que diz a Constituição. Nós identificamos os crimes de responsabilidade e não desconsideramos os outros crimes que não foram incluídos nos autos desse processo de impeachment. Por isso, há razões que justificam o impeachment da presidente. O senhor acredita numa judicialização? A judicialização tem sido tentada desde o início do processo e as tentativas de impedir o prosseguimento do processo de impeachment foram frustradas reiteradamente, né? Passo a passo, o Supremo Tribunal Federal tem avalizado as decisões desde o início do itinerário percorrido até a data de hoje de manhã, quando nós acolhemos no Senado Federal, aceitando a admissibilidade do processo de impeachment para dar prosseguimento até o julgamento final. Portanto, se houver recurso interposto pelo PT ou pelos adeptos da presidente Dilma, o Supremo Tribunal Federal saberá como agir. Sobretudo agora que nós teremos a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, certamente será mais difícil encontrar desvios no rito
que foi imposto pelo próprio Supremo. O PV, qual é a posição agora no governo Temer? É uma posição de independência, né? Uma posição crítica. Nós vamos colaborar criticando erros, apontando desvios e apoiando as medidas corretas. O que for correto terá o apoio intransigente do partido aqui no Senado e na Câmara. E aquilo que eventualmente ocorrer de desvio, nós temos a obrigação de denunciar, de apontar, até como forma de colaborar. Eu acho que, em determinadas circunstâncias, é mais importante fiscalizar o governo do que ocupar um cargo. E é isso que nós pretendemos. A democracia sai fortalecida? As instituições democráticas saem fortalecidas. É uma demonstração de solidez visível. Uma medida que em outras circunstâncias seria traumática, né, ocorre sem turbulência alguma, com segurança jurídica, de forma civilizada, uma passagem para a transição sem turbulência. É isso aí, então agora foi exclusiva aqui nos bastidores do impeachment com o senador Álvaro Dias, um senador atuante do PV do Paraná. Imagens, Rafael Serafim, eu, Cristiano Silva, seu repórter cidadão para o painel regional. A sequência aqui do painel regional, parabéns ao nosso repórter cidadão, Cristiano Silva, entrevistando aí um dos senadores, parece, né, de maior seriedade que a gente tem no Congresso Nacional, o senador Álvaro Dias, agora no Partido Verde, PV, que é do Paraná, né, é de Curitiba. E é uma figura destacada, realmente, pelos discursos coerentes que faz, pelas posições firmes que costuma ter. Espero que não venha nada contra o Álvaro Dias em Lava Jato nenhuma por aí, viu? Espero que não, né? Camila, participações conosco? Sim, temos a participação do Rodrigo do Boqueirão. Ele pergunta ao vereador: gostaria de saber como fica a situação dos funcionários aposentados de Cubatão que não estão recebendo o salário corretamente há mais de 3 meses. Quando pagam, é no máximo 50% do valor. Em um mês foi pago 15% do salário. Agora em maio sequer sabemos se vamos receber algo, ele diz. A questão atuarial que eu falei, é uma vergonha. Na verdade, o trabalhador ele trabalha vários anos, aposenta e depois fica numa situação dessa. E aí entra dentro daquele déficit orçamentário que foi mensal, que você deixa de pagar determinada coisa para cobrir outra. E aí é uma questão que nós temos que resolver o mais rápido possível, essa questão do servidor público. Como é que fica essa questão do sistema atuarial do município, das previdências do município, que a gente vai fazer um equilíbrio financeiro em cima disso para que não aconteça o que está acontecendo. Porque de repente os aposentados todos têm compromisso e data para fazer pagamento. De repente acontece isso não é bom para ninguém e tem que se resolver essa questão. E ontem o Fábio Pimentel esteve conosco aqui no programa, né, Heraldo? E falou muito sobre alguns projetos que estão tramitando no Tem um projeto no Congresso e que cortam aí uma série de regalias do funcionário público. Por exemplo, essa estabilidade no cargo, né? E acaba com o concurso público também. Permite exoneração. Acaba com estabilidade, né? Suspende reajuste. Incorporação também, acho que... Também. Incorporações que... Porque hoje a folha de pagamento de Cubatão tem 51,5%. Cubatão tem um instituto de previdência? Tem Caixa de Previdência. É justamente aí que está. O município todo mês tem que dispor de recurso para pagar os inativos, para repassar para a Caixa de Previdência. É o que eu acho que funcionário a Previdência ela foi feita, na verdade, para você ter um equilíbrio, né? Quem está mais nos ativos, cobra os inativos, mas hoje não é possível isso. Então, lá não está repassando. E aí vai esse prejuízo todo. Você mantém o hospital, você repassa lá para os aposentados e aí o caixa não fecha. Mas essa história da incorporação, eu acho que é o mais grave, Edgar, porque todo prefeito vai, nomeia secretário, nomeia secretário funcionário público. Só que ninguém explica para a população que esse secretário funcionário público incorpora, se ficar alguns anos, vai incorporando um pouquinho aqui, um pouquinho dali, daqui a pouco ele vai ter ad eterno, o cara passa no concurso público de fiscal ou de qualquer coisa, e vai ficar ad eterno com o salário de secretário até... Isso foi os erros em Cubatão. Antes, um dia, o secretário incorporava o salário todo. Você vive lá no secretário um dia, às vezes teve três que ocupavam uma secretaria no mês e viraram e incorporou. Já começou a mudar, na época do Cremona eu já fiz uma mudança, já mudaram ali. Temos mais uma... Tem que mudar, não dá para ficar nessa situação. Já imaginou?
Como é que foi? Temos mais uma participação falando sobre a cidade de Cubatão. O Valdir diz: estranho que o decreto de calamidade pública na saúde só foi decretado agora no fim do governo Dilma. Por que a prefeita Márcia Rosa não fez isso? Pois o atendimento já é péssimo há tempos e os governos eram do mesmo partido. Eu também achei muita coincidência, uma estranha coincidência, né? Encerra-se o governo. Eu acho que tinha que ter, antes de fazer decreto, isso, tem que fazer um contingenciamento, né? Na verdade, no município. Necessitava isso. Sabia que a situação financeira está caindo, a arrecadação de impostos está caindo, o que você tem que fazer? Fazer contingenciamento e reduzir os contratos para fazer um equilíbrio financeiro na prefeitura. E aí agora acabou virando esse decreto de calamidade pública. O Jurandir aqui participou pelo nosso Facebook, fez uma brincadeira. Ele diz: o Lula estava preocupado se ali tinha alguma viatura da Polícia Federal. Ali, o Boturão comentou. Não, o presidente Lula, evidentemente, que está preocupado com essa situação toda, porque o foro privilegiado não vai ter mais, né? Para ninguém, nenhum daqueles ministros que eventualmente possam estar citados aí na Lava Jato ou em outras operações da Polícia Federal, né? Os processos devem voltar a Curitiba mesmo, com o Sérgio Moro. Agora, eu vou refazer aquilo, vou repetir aqui o que dissemos ontem aqui no programa, inclusive com a participação que é sempre interessante do nosso Marcos Santana, né? Se a Lava Jato foi criada única, né, e especialmente para liquidar o presidente Lula, o ex-presidente Lula e o PT, o Sérgio Moro vai perder o H do herói, tá certo? Nacional. Eu penso assim, né? Eu acho que a Lava Jato tem que continuar na mesma linha que vinha e pegar quem tiver que pegar, tá certo? Não é? Eu espero que não seja uma o motivo da Lava Jato nem foi esse. A Lava Jato acabou acontecendo depois, não tem nada, não tinha nada a ver. Eu não vejo como PT, nada disso. Você não vê atribuir cordão, né? Não vejo como atribuir a Operação Lava Jato só por tudo de prender o ex-presidente Lula. Não, só através dos Doreiros, não foi? A operação não tinha nada a ver com o PT, não tinha nada a ver com... Sobre isso, o Márcio Costa também ele pergunta: quando Lula foi indicado ao ministério, os paneleiros fizeram um barulho absurdo. Agora o golpista coloca 7 investigados e um ex-advogado do PCC como ministros e os paneleiros silenciam. Cadê todo mundo que era contra a corrupção? Onde está todo mundo que iria derrubar um por um? Michel Temer deveria, na minha opinião, ter um pouco mais de cuidado e não nomear ministros, né, figuras que estão sendo investigadas aí. Nomeou vários aí, né? Jucá é um, o Gedel já foi citado, agora vamos dizer, bom, e o Temer também já foi citado em 3 delações, mas nada ainda que pudesse justificar qualquer investigação do procurador. Mas esses outros já. Né? E eu não concordo com essa colocação aí do telespectador de chamar o presidente de golpista. Ele foi eleito vice-presidente na chapa da Dilma. Não é golpista é quem vai lá, usa o exército, usa as suas forças populares e toma o poder. Tem que cumprir o rito e a Constituição. Ele foi eleito. E golpe com direito de defesa? É assim. Existem outros tipos de golpes também, não é só o golpe militar, né? A gente sabe que tem o golpe da toga, o golpe da reeleição, que fez, o golpe do cruzado, se a gente considerar o golpe da eleição que a própria Dilma fez, o estelionato eleitoral. Mas então as instituições todas conspiraram contra a presidente Dilma? Quem conspirou contra a presidente Dilma foi a presidente Dilma. Então não é conspiração. Agora, há um depoimento importante do ex-ministro do STF, ex-presidente Joaquim Barbosa, ontem no evento, criticando violentamente esse processo do impeachment. E o que muita gente diz, né? Tirar a presidente Dilma pelas pedaladas, algo que foi cometido por Sarney, por Collor, por Itamar, por Fernando Henrique, por Lula, realmente é estarrecedor. Então, que a tirassem por conta da Lava Jato, por ela ter tentado foro privilegiado nomeando Lula presidente, isso sim. Por ela não ter tomado nenhuma medida para coibir a corrupção, por não ter afastado logo de casa. O Joaquim Barbosa gosta muito da mídia para se posicionar ao contrário, sempre em tempos de crise. Eu concordo também. E ele disse que jamais o STF ia concordar com a tese, mas ele defendia novas eleições. Eu acho que seria um caminho até, sei lá, mais interessante. Mas está aí Michel Temer, esperamos, claro, que ele consiga, com os ministros que nomeou aí, especialmente o Zé Serra e Henrique Meirelles, né? Aí uma nova cara à economia do país, que a coisa melhore e que até o final do ano a gente tenha mais empregos e possa ter aí uma economia
mais vigorosa. Obrigado, Heraldo, por estar conosco mais uma vez. Aldo, obrigado pela participação. Obrigado, Wagner. É um prazer. E a nossa Camila, diariamente conosco, aqui acompanhando a sua participação e, claro, a produção do time aqui do painel regional. Juntos, de segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta. Obrigado. Tchau.